Vem aí o Momento Família. E agora, no programa Show da Cultura, Momento Família. Com a Rosane Delgado, que já está aqui com a gente. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, Elir? Boa tarde. Muito Boa tarde, calor. professora Delamares. Boa tarde, ouvintes. Nossa, esse calor tá demais, hein? Tá demais. Que O calor isso? tá complicado. Mais uma vez a gente vai trazer, porque na semana passada, inclusive, repercutiu e muito o assunto que foi relacionado com ciúmes, né? Ciúmes. Muita gente questionando, falando a respeito de ciúmes. Então, esse tema nós resolvemos dar uma ampliada, né, professora? Não é isso? Com certeza, a gente poder detalhar mais, aprofundar também sobre as perguntas que foram colocadas e a gente poder estar trocando mais ideias, receber também aí as perguntas dos ouvintes, tirar dúvidas. Então, eu vou fazer a primeira pergunta já. Depois eu não. tenho uma matéria que está, inclusive, estampada no Globo.com, que eu vou trazer aqui para a gente poder continuar o assunto. Ok. O ciúme é um sentimento doloroso, específico da atualidade ou não? Na verdade, se a gente for pensar, já William Shakespeare, que ele é um poeta, dramaturgo, isso há uns 400 anos atrás, né? Ele, na verdade, também é ator inglês, ele viveu em 1564 a 1616, então há bastante tempo. Ele já dizia o seguinte, que o ciúme é a doença da suspeita. Dentro das suas obras também que ele produziu, ele escreveu para o teatro, inclusive, Otelo, o Mouro de Veneza. Então, é uma peça sobre o ciúme. Nessa história, ela gira em torno de traição, inveja, rivalidade e ciúme. E, assim, em síntese, o que essa peça ela traz? O homem, ele desconfiava de que a mulher mantinha um relacionamento extraconjugal com outro. Daí, em função, em razão do ciúme, ele fica louco e transtornado. Acaba com essa perturbação, ele mata a esposa, que também o amava. E com isso ele arruína a vida dele e das pessoas que estão em volta, né? Então você vê que esse drama é uma questão e uma problemática que ela já vem de muito tempo, dentro da nossa história. E olha, falando em cima disso que você está colocando aí agora, aconteceu um fato em Porto Alegre, né? Uma mulher que matou o ex em Porto Alegre, e ela estava tentando retomar a relação, segundo informou o delegado. Olha, Andréa Castro, uma mulher de 39 anos de idade, foi presa por suspeita de matar o ex-companheiro na tarde de ontem, na zona norte de Porto Alegre. Ela tentava retomar a relação, segundo informou o delegado Felipe Bignetti, responsável pelo caso. O crime aconteceu por volta das 15 horas e 30 minutos, em frente a um restaurante na rua Auxiliadora, no bairro do mesmo nome. Segundo informações, eles tiveram um relacionamento duradouro, ele não soube informar se ela era casada ou não, mas eles viviam juntos e tiveram uma separação. E ela, desde então, não aceitava a separação. E ontem acabou culminando nesse ato. Aí já extrapola todos os limites, né? E a gente entende como uma situação dessa e aconteceu um crime passional, né? Que ele foi motivado pela paixão, por uma paixão doentia, violenta, e que provocou, na verdade, a perda do controle das ações dessa pessoa. Agora, é claro, a gente vai entender que o conteúdo que a gente vai colocar paixão não vai diminuir as consequências desse ato, porque, de algum modo, mostra o nível de perturbação que a pessoa estava, que era muito grande, para chegar às vias de fato, né, dessa confusão entre amor e ódio, desses sentimentos. Então, isso é uma problemática muito séria, quando a pessoa está envolvida para a questão da paixão. Então, paixão é um problema. Então, muitas vezes, a gente escuta as pessoas, alguém fala, nossa, eu estou apaixonada. E outros, nossa, que maravilha, parabéns. Eu já não diria isso, porque a paixão é um negócio muito complexo. Paixão é loucura, né? É doença, porque se a gente for pensar assim, mesmo que seja correspondido, vamos considerar os dois lados, há uma correspondência. Mas o problema é o que vai acontecer? Mesmo com essa correspondência, a pessoa movida pela paixão, ela fica cega. Então, ela pode tomar atitudes, tomar decisões, encarar situações que, se ela tivesse lúcida, ela não entraria nessa situação. Então, ela cega a pessoa, mesmo que ela esteja sendo correspondida. Por isso que isso não é uma coisa
positiva. Isso adoece a pessoa nesse sentido. Então, enquanto ela estiver movida por esse sentimento, não dá para você confiar muito, porque ela está num outro estado, está num estado alterado, que isso envolve não só a questão emocional, mas química também. E, se não é correspondida, vem outros problemas também, né? Porque conforme o nível de fantasias que a pessoa tem sobre felicidade ou expectativa sobre a questão de um relacionamento amoroso, aquilo vai trazer muito sofrimento. Então, até ela conseguir superar aquela situação e entender que, por mais que a gente tenha um amor muito grande para uma pessoa que a gente nem sabe porquê, e aquele amor não é correspondido, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E tem pessoas que têm dificuldade de aprender a lidar com isso. Como é que eu amo profundamente uma determinada pessoa e não sou amada? Então, isso é um conflito terrível. Claro que isso vamos considerar o perfil da pessoa com suas expectativas com relação a esse assunto e a história de vida dela. Então, quanto mais isso for comprometedor, mais ela vai sofrer, mais é possível de sair dessa situação. Só que ela vai ter que aceitar essa condição. Nós tivemos perguntas de ouvintes aqui no programa passado, falando a respeito de possessividade. Ciúmes e possessividade, qual é a diferença? Tem uma diferença muito importante, porque se a gente for pensar o seguinte, o ciúme, o estado de ciúme, ele pode estar associado tanto ao sentimento de posse, quanto ao sentimento de perda, ou associado aos dois ao mesmo tempo. Então, se o ciúme está ligado unicamente ou exclusivamente ao sentimento de perda, vamos considerar uma situação em que a namorada conversa com o homem e o parceiro sente ciúmes, a ver a cena, e ele sente ciúme em razão do medo da namorada sentir um afeto ou se apaixonar por esse outro. Então, ele não aceita que haja uma aproximação entre eles. Então, isso a gente vai entender a questão do ciúme com o sentimento de perda. E esse sentimento também, ele pode começar pequeno, como essa situação que te ilustrei agora, como pode também, à medida que aquilo não for resolvido, não for esclarecido, vai se tornando um elefante. Então, aquela preocupação, ela vai ficando constante, que vai desencadear comportamentos extravagantes, vai gerar uma ansiedade e a pessoa fica naquela angústia de querer tirar limpo que está havendo uma infidelidade mesmo não estando. Já o sentimento de posse, ele é mais constante e implica no estabelecimento de uma relação em que um se acha dono do outro. Ou seja, tudo que o outro faz deve passar antes pela aprovação dessa outra pessoa, do parceiro. Isso, assim, a gente pode pensar desde a aprovação de roupa, a questão do uso, né, que tipo de roupa a pessoa pode usar, lugares que frequenta e as pessoas com quem ela se comunica, se relaciona ou com quem ela sai. Esse sentimento de posse, ele rouba a liberdade do par e o direito dele de ser ele mesmo. Então, por isso que os dois sentimentos, eles são muito negativos, eles não favorecem uma relação harmoniosa. Né? Tá, mas e como identificar, por exemplo, o ciúme possessivo? Como é que qual os fatos, por exemplo, que levam a pessoa a identificar? Não, pera lá, você está com ciúme possessivo para cima e não quero isso, como é que faz? Isso. Como é que faz? Às vezes, dependendo se o outro for muito, digamos assim, nervoso, às vezes você não pode ser tão diretivo, mas é importante identificar, né? Então, na hora que a pessoa coloca para você que, você é a única razão do meu viver. É melhor morrer do que viver sem você. Então, é um negócio apavorante, né? Então, você já fica esperto, começa a ficar de olho. Algumas ligações constantes, sem motivos ou motivos fúteis, camuflando necessidade de monitoramento. Então, é importante estar observando. Às vezes, a pessoa começa também a querer controlar tudo, saber de tudo, querer dominar tudo que o outro faz ou vive. Não deixando, assim, espaço para a individualidade, para a pessoa ter seus desejos, ter, assim, as suas afinidades, seja com outras pessoas ou seja com algum outros serviços, atividades de lazer e tudo mais, né? Outras situações que a gente pode pensar é onde o parceiro for, o outro quer ir junto. Do contrário, ninguém vai a lugar nenhum. Com o tempo, o que isso vai acontecer? Isso começa a se tornar cansativo e opressor. A pessoa começa a se sentir muito sufocada nessa situação. Às vezes a gente pode ver também o ciumento possessivo, ele chegar ao ponto de cancelar reuniões ou compromisso social do parceiro, sem ele mesmo perceber,
caso não possa acompanhá-la. Então, é outra situação também que você vê que são armadilhas que as pessoas estão colocando para elas mesmas. Esse ciumento, muitas vezes, ele é ansioso, ele está sempre assim em movimento e ele fica sempre em estado de alerta e vigilante em torno do parceiro. Então, é como se ele fosse assim uma escolta, tivesse uma escolta, certo, onde a pessoa está olhando e fica fiscalizando para onde ele está olhando, quem e está isso olhando pode para acontecer ele. no tempo do namoro também, né? O namorado que começa... momento que haja uma relação, seja um casamento ou um namoro, né? Isso independe. E o curioso é que esse ciumento possessivo, ele pode ser tanto um escandaloso, fazer assim, na frente de todo mundo, cenas, como pode ser também um introvertido, uma pessoa tímida. Se a gente for pensar numa pessoa escandalosa, ela quer chamar a atenção para poder o quê? Intimidar o parceiro. A pessoa então, que, por exemplo, ela é ciumenta, mas ela chega, vamos dizer na gíria popular, ela é barraqueira. Ela chega e já chega no local e já quer brigar e já quer fazer confusão, tanto o homem quanto a mulher. Sim, ela está querendo intimidar. Essa pessoa quer intimidar o parceiro e as pessoas à volta. Ela está usando já de uma violência física, né? Física, moral, psicológica, dependendo de quem é que é o alvo. Se ele é uma pessoa mais introvertida, ele está fazendo chantagens emocionais, faz lamento, fica se lamentando, se coloca como coitadinho, colocando inferior. Então, essas duas situações também, o ciumento ele pode se posicionar dessas duas formas. Agora, por exemplo, tem as consequências. Por exemplo, no caso dessa mulher que matou, né, o companheiro aí, isso aqui porque tem uma pergunta aqui seguinte: quais as consequências irreversíveis, né, ou irreparáveis do ciúme ou a possessividade pode nos levar? Eu acho que ao crime passional. Eu acho que essa é a maior, né? Com certeza. E vai demonstrar assim uma complexidade até de resolução, porque a pessoa que morreu não tem muito o que fazer, né? É uma situação muito dramática. E a pessoa que, né, o autor, né, o indivíduo passional que cometeu o delito, a situação dele com a lei já está comprometida e psicologicamente também, porque é uma pessoa que, em termos de psicológica, a gente pode assim pensar em alguém que ela tem uma distorção muito grande, porque ela ignora, na verdade, os direitos pessoais básicos e a dignidade da pessoa humana, a liberdade e o direito da pessoa de não querer. E ela... Ninguém é dono de ninguém. Pois é, e ela acha que tem um direito, e ela, na verdade, busca, muitas vezes, com essa questão desse crime, uma questão, porque ela se vê vítima da situação, e ela busca, na verdade, tapar uma questão de honra moral perante a conduta do parceiro, ou seja, ela distorceu tudo. Então, ela busca tirar a honra com sangue. Essas coisas são terríveis, horrível. Você tira a vida de uma pessoa. Por exemplo, tem aquele caso da médica, né, que acabou, inclusive, fazendo com que, mutilando, ela mutilou o noivo. Quer dizer, é um absurdo. Uma pessoa dessa, ela é paranoica. O homem que sabe de uma história dessa, né, digamos, uma futura possibilidade de relacionamento, ele tem que ficar esperto, né? Se ele fosse relacionar outra pessoa, né, se souber desse histórico, é um perigo. Então, ele corre risco, porque se ela teve coragem de cometer esse delito, também eu considero como um delito, assim, essa mutilação, ela pode vir a cometer novamente, por que não? Não sabe? Então, a gente fica nessa insegurança. Então, é muito complicado. E ela destruiu a vida não só dele, mas a dela também, né? Dela, das famílias, da família dela, da família dele e tudo mais. Com certeza. Olha, 16 horas e 17 minutos, eu vou para o intervalo comercial e eu volto já. Se você quiser fazer alguma pergunta, pelo WhatsApp da Cultura, é o 9827-8200 e pelo telefone o 3026-8020. Pode ficar à vontade, o tema é ciúmes, a psicóloga Rosiane Delgado está aqui e vai continuar nos estúdios para poder responder qualquer tipo de pergunta, tá ok? 16 e 18, eu vou para o intervalo e eu volto já. Show da Cultura! Show da Cultura, um show no seu rádio. Muito bem, 16 horas e mais 22 minutos, 16 e 22. Eu estou aqui com a psicóloga Rosiane Delgado. Nós estamos falando sobre o tema ciúmes e, afinal, todo mundo fala que ciúmes é o seguinte: quem ama, cuida, quem ama tem que ter aquele cuidadozinho e tal. Ciúme é o tempero da relação. Ciúme é o tempero da relação. Eu vejo aqui as pessoas perguntando aqui, será que eu vou dar certo com fulano, com cicrano e tudo mais? E
Tá, quem ama tem ciúmes ou não? O ciúmes, ele faz parte do amor ou não? Se a gente for pensar em termos de uma análise mais racional, não do senso comum, que é o que a gente está colocando, o ciúme, ou, na verdade, essa consideração de que algumas pessoas consideram o tempero da relação, as pessoas, na verdade, estão dizendo o quê? Que elas se sentem desejadas e valorizadas quando o outro sente ciúme. Só que é uma distorção, porque, ao mesmo tempo, a gente observa que elas vivenciam situações constrangedoras, algumas situações elas se sentem machucadas e aprisionadas por esse parceiro. Então é importante a gente entender que o ciumento, ele não é importante para o outro, ele não se sente importante para o outro. Isso é o que está por trás, na verdade, dos ciúmes. Então o ciúme ele não é uma causa, ele é um sintoma. Certo. Então essa pessoa que ela sente ciúme, ela não se coloca como alguém importante. Então, ela entra numa situação de desconfiança. Então, se ela observa, dentro da relação dela, que ela não está mais recebendo a atenção que ela deseja, é importante ela verificar, realmente, está havendo uma modificação nessa relação ou é alguma desconfiança infundada? Eu acho que a primeira questão é ela verificar isso. Depois, a gente pode entender o seguinte, que a pessoa carente dessa necessidade que o outro tenha que mostrar a partir do ciúme que gosta dela, ela, em geral, tem uma imagem negativa de si mesma. Ela não acredita, no fundo, que alguém possa amá-la de verdade. E ela sente um medo terrível de ser abandonada. E isso vai reforçando, só que na verdade, a gente pode entender que pode ser uma bola de neve ou um padrão circular que vai só reforçando o medo dela e afasta a pessoa amada. Porque quanto mais a gente tenta segurar o outro, mais o outro se afasta, porque ele se sente sufocado. Se a gente considerar, dentro dessa perspectiva, o ciúme enquanto sintoma e não a causa do problema emocional, essa pessoa com ciúme ela vai denunciar o apelo dela para o amor e a atenção do outro por falta de amor por si mesma. Então, o que está por trás de tudo isso é a quantidade de amor que a pessoa tem por si mesma. E isso vai denotar o quê? A questão do nível da autoestima dela. Aquela questão de eu primeiro preciso aprender a gostar de mim para depois aprender a gostar de outra pessoa. Isso, eu preciso aprender a me amar e amar você também me respeitar. Me respeitar é eu entender os meus limites, saber até onde as situações elas me machucam ou não, para poder eu conseguir permitir que o outro entre na minha vida de forma que ele venha a somar e não a me, digamos assim, me violentar mais ainda em termos de desrespeito, né? Quando nós não nos amamos, tememos que o outro ele descubra que não somos bons o suficientes e merecedor daquele amor. Por isso que fica aquela busca inconstante de querer segurar na marra o outro, motivado por desconfianças que não têm um fundamento. Agora, Rosane, tem um detalhe. Hoje a gente vê muitos, principalmente em sites de relacionamento e tudo mais, casais buscando relacionamentos diferentes e tudo mais para apimentar a relação. E justamente diz que o ciúme faz parte disso. Sentir ciúme, ou pelo menos de ver o companheiro ou a companheira com uma outra pessoa, faz parte do relacionamento e apimenta a relação. E o que significa isso? Teria que analisar caso a caso, mas se a gente for considerar no geral, eu entendo que isso é uma condição patológica. Existe tudo que é tipo de relacionamento, né? Eu estou colocando aqui um relacionamento que ele envolve uma coisa mais sadia, um respeito pelo outro, uma consideração, perfeito, que não tenha necessariamente aquela paixão, mas que tenha mesmo aquela coisa do companheirismo, você aprender com o outro, você junto com o outro, construir coisas bacanas em prol não só deles dois, mas de outras pessoas. Então, eu estou me referindo a esse tipo de relacionamento. Essas outras questões que estimulam o que não é o positivo, aí eu não estou entrando nessa questão, no mérito dessa questão, porque eu acho que não ajuda, não acrescenta, não soma positivamente. Então, entra num nível de patologia. Então, dentro da perspectiva que eu estou colocando, né? De você trabalhar uma questão que está por trás disso, que é o amor a si mesmo, o amor próprio. Então, se as pessoas precisam, para apimentar a relação, procurar, digamos assim, questões dessa natureza que você está colocando, então
esse casal precisa repensar o que eles querem para eles enquanto pessoas e enquanto casal. Se a gente for pensar também, se nós formos capazes de nos amar e nos aceitar, apesar das nossas fraquezas e fracassos, certamente a gente vai ter uma oportunidade de viver de forma mais harmoniosa consigo mesmo e com os outros. Porque o mais importante que eu vejo, o que é? A gente tem uma paz interior. E a gente tem uma possibilidade de viver relacionamentos sadios com as pessoas à nossa volta, seja ela o companheiro e os nossos amigos também. Perfeitamente. Para encerrar, para a gente finalizar, então, o que nós podemos dizer? Que o ciúme, então, não faz parte do nosso cotidiano, ou faz parte, mas não deveria fazer. Ele faz parte, mas ele denuncia, um sintoma de algumas questões que ainda não estão completamente amadurecidas. Aí o que vai variar é o nível. Quanto maior o nível do ciúme, maior tem um conteúdo aí que precisa ser avaliado, estudado, melhorado. Perfeitamente. Aí a psicóloga Rosiane Delgado, participando com a gente aqui mais uma vez no programa, quarta-feira que vem ela vai estar de volta aqui, mas vai continuar aqui nos estúdios aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. E aí a gente traz novos temas a partir da semana que vem. Perfeito. 16h29, Giro pelo Mundo. Logo depois, a professora Delamares vai falar Sagitário e Capricórnio. E depois tem Aquário e Peixe. Pisciano, está todo mundo bravo aqui querendo saber a respeito do peixe. Daqui a pouquinho a professora fala, calma gente, calma. 16h29. Show da Cultura.